No dia de hoje, nós testemunhamos o fim de um cometa. Pois é, o cometa Atlas foi para o beleléu. Encontrou o seu fim no nosso sistema solar. E aí, será que aconteceu? Por que isso acontece? E como que um cometa desse pode ter acabado? Então, é isso que nós vamos ver. E nós vamos ver o cometa tá indo embora também. Nós vamos ver que hoje, no dia que eu faço esse vídeo, no dia 28 de outubro de 2024, o cometa Atlas foi-se. Então, nós vamos ver os últimos segundos da sua vida e, inclusive, né, por que ele se foi, por que ele acabou. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes já peço a você que já deixe o dedo no like aí, porque aqui a informação é sempre de primeira. Então, vamos lá. Bom, pessoal, tá aqui do meu ladinho, tá? Vocês vão ver o nosso querido ex-cometa, né? Bom, tá aqui, ó. O Sorro pegou ele vindo. Olha ele aqui, ó ele aqui. Ei, cometinho, ó, foi embora. Isso aqui que vocês estão vendo é o nosso Sol. E sim, ele acabou por causa do Sol, meus caros. Pois é, o Sol, ele é um grande engolidor de cometas também. Então o cometa Atlas, né, que vocês estão vendo aqui, tá, ele foi-se por causa do Sol. O sistema solar tem um cometa a menos. O cometa Atlas C 2024 S1. Ele simplesmente foi-se, ele derreteu, ele evaporou, né, foi embora. Quando passou a aproximadamente 0,008 unidades astronômicas do Sol. Agora, para vocês entenderem o 0,0008 unidades astronômicas, a Terra está aproximadamente 1 unidade astronômica, que a gente pode dizer que é aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol. Esse cometa passou aproximadamente 1,2 milhões de quilômetros do Sol. Ou seja, uma distância 125 vezes, né, mais próxima do que a Terra. Ah, então por isso que tem água na Terra, por isso que a água na Terra ela é possível, por isso que a gente mantém a nossa atmosfera? Sim, caro gafanhoto, porque se nós estivéssemos muito próximo do Sol, nós seríamos que nem um torrão que nem é Mercúrio, e não como é o nosso belo e rico planetinha. Agora, né, nós vimos que os cronógrafos à base, né, do Sorro, né, eles pegaram esses momentos que vocês estão vendo aí de coisa linda, né? O cometa descendo lá e de repente, né, acabou. Ou seja, isso aí vocês estão vendo as últimas horas, né, desse cometa passando em segundos na sua frente. Que coisa maravilhosa, né? Só que no fim do disco opaco, né, do solar e do cobre, né, que é desbloqueado, o seu brilho ele produz um eclipse artificial, né? Claro. E para a gente poder ver, estudar toda essa parte aqui do Sol, aonde nós estamos vendo, né, essa parte mais externa, a gente tem que fazer um eclipse, senão a gente não consegue ver. E isso permitiu que as câmeras do Sorro tivessem, né, o cometa apenas quando ele estivesse lá em torno de 550 mil quilômetros, né, da superfície. Então, ele já quando começou a chegar mais perto, aí ó, pegamos esse cometinha. E o Atlas, ele é um cometa Creutzfeldt-Sungrazer, uau, né? Que é da família de cometas, que são fragmentos de grandes cometas. Só que também ele é um cometa rasante. O que é um cometa rasante? São aqueles cometas que têm a órbita, né, aquela órbita próxima ao Sol, quando ela está muito, muito próxima ao Sol. Ou seja, nós temos o afiélio e o periélio, né? Quando ele está próximo ao Sol, ele está muito próximo ao Sol. O que pode fazer o quê? Pode fazer com que ele vá para o beleléu, ele derreta, ele entre lá, né, simplesmente vá embora. E isso acontece, né, bastante vezes, tá? Inclusive, só o Sorro, só isso aí que vocês estão vendo, algo parecido com isso aí, nós já descobrimos milhares deles. Milhares desses fragmentos de cometas gigantes, que também eles podem se despedaçar quando passam perto do Sol, porque cometas gigantes eles também podem sofrer essa interação do Sol, tanto gravitacionalmente quanto também da temperatura, no caso a temperatura aí em relação ao vento solar. Não confunda a temperatura termodinâmica que a gente, né, consegue ter aqui, ou seja, por causa da pressão atmosférica e tal.
Ali é justamente o vento solar que transmite essas partículas de altas energias colidem, que pode arrancar tanto que forma a cauda do cometa, né? Então vão arrancando ali na superfície, vão fazendo essa cauda e também provocam essas colisões, né, com o próprio cometa, podendo alterar a parte interna do cometa, fazendo com que ele rache, né, até mesmo derretendo por dentro. Então pode formar esses cometas menores. E o fim do cometa Atlas, infelizmente, ele é uma decepção. Porque quando ele apareceu pela primeira vez aqui pra gente, lá em setembro, em uma explosão que iluminou o cometa, fazendo parecer até maior, né, do que eram os fragmentos médios lá do Krauts. Acontece que muitos astrônomos esperavam ainda que ele sobrevivesse ao Sol mais um pouquinho, né, já que ele fez uma exibição magnífica, né, desse cometa, esse cometa Krauss-Ike-Sake, que foi em 1965. Mas, infelizmente, né, esse cometa ele mergulhou para o seu fim. E o seu fim está aqui, ó, registrado, né, onde que muitas das vezes a gente registra, né, e às vezes também não consegue registrar, já que são muitos e muitas das vezes são muito pequenos. Só que cometas, eles têm vários. A gente conhece milhões, a gente conhece vários cometas. Só que acontece que a sua órbita, né, ele tem a órbita mais ou menos excêntrica, às vezes aquela órbita mais parabólica, às vezes aquela órbita hiperbólica, tal. Ou seja, depende de muitas situações de como acontece. Mas ainda tem gente por aí que fala que o universo, nosso Sol não pode ter 4,5 bilhões de anos, 4,6 bilhões de anos, porque senão não ia existir mais cometas. Não, caro gafanhoto. Não é bem assim, porque acontece que o cometa ele só vai simplesmente desaparecer se ele chegar muito perto ao Sol. Se sua órbita for muito perto ao Sol, ele não, ele pode sim, né, sumir. Ele for muito grande, ele vai quebrar, vai formar cometas menores e aí depois, com o passar dos tempos, né, dos milhares de anos, às vezes até, né, muitos milhares de anos, ele pode ir embora, ele pode conhecer, né, ou seja, deixar de ser uma pedrinha de gelo e virar, né, um gás de água ou um íon de água, né? Então, simplesmente isso daí, falar que porque existe cometa quer dizer que o nosso sistema solar não é tão antigo, é uma burrice tremenda. Porque simplesmente só vai acontecer do cometa ir embora se acontecer isso aí, ó, ele chegar muito perto do Sol, meus caros amigos. Pois é, se ele não chegar tão perto do Sol assim, ele vai continuar vagando, e até que chega um momento que de repente pode acontecer uma posição diferente, como de Júpiter ou Saturno, ou algum planeta desses jovianos que tem uma massa muito grande que desvia um pouquinho e joga ele para o Sol, ou qualquer influência gravitacional, qual que seja. Aí sim pode levar ao fim desse cometa, mas vamos dizer que isso aí não é nem um par ou ímpar e nem um cara ou coroa. Essas possibilidades são baixas e por isso que o cometa também vai mantendo a sua órbita praticamente, não vamos falar que é constante, porque nunca é, até mesmo porque o Sol ele muda de posição, tá? Para quem não sabe, o Sol ele tem a sua, ele mesmo gira em torno do centro de massa do Sistema Solar, apesar dele ter a maior massa do Sistema Solar, mas o momento não é o maior. Então ele consegue, ele mesmo faz o giro em torno do centro de massa do Sistema Solar. Isso faz com que as órbitas de tudo que gira em torno dele não sejam exatamente constantes. Então, meus caros colegas, caros amigos, caros ouvintes, simplesmente aqui, tá, nós sabemos que os cometas eles podem também ter uma órbita que vá a dezenas, centenas, até mesmo milhares de anos para voltar até o Sol. Então, não é bem assim. Porque ainda existe cometa, quer dizer que tudo aqui nasceu ontem. Não, isso é uma grande bobagem. Então, se vocês gostaram do vídeo, já peço a você que se inscreva no canal. Quem puder, ajuda aqui na chave Pix. E olha lá, ó, olha lá o sistema de membros, né? O clube de membros que terá novidades muito em breve. Cada dia mais vídeos são postados lá. Um forte abraço para vocês. Até a próxima.